Para cada problema, existe uma solução. Quase não é visto pessoas que se empenham em guardar dinheiro e ter suas economias. A grande parte das pessoas está vivendo sempre em pagar dívidas e gastos. Recentemente, 22,38% da renda das famílias brasileiras foi destinada para o pagamento de dívidas, segundo apontou a pesquisa do Banco Central. Embora muitos já saibam o porquê de estarem endividados, a mesma causa continua a fazer vítimas, gastar mais do que ganha. Esse erro começa quando as pessoas optam por gastar mais do que a sua renda suporta, fazendo com que comece então o ciclo do fracasso financeiro. Ciclo esse que, sem perceber, se torna uma bola de neve. Paga-se o básico das contas, depois as parcelas dos financiamentos já realizados e, se sobrar algum dinheiro, o indivíduo parte em busca de um novo consumo que caiba no bolso. E quando chega a hora que não há mais dinheiro disponível em conta, a pessoa parte para o cartão de crédito. Virando o mês, os gastos continuam e a saída continua a ser o cartão de crédito, muitas vezes gerando uma dívida muito maior do que se pode pagar, sendo causa do endividamento. Esse ciclo de dívidas, contas e grandes problemas financeiros tem de alguma forma feito parte da sua vida? As dívidas, infelizmente, têm tirado o sossego de muitas pessoas. Não são poucos aqueles que, quando se depararam com uma dívida, infelizmente, aquela dívida veio a crescer e se tornar o motivo de problemas de saúde, de problemas familiares e diversos outros problemas. A verdade é que ninguém gosta de tê-las, mas, infelizmente, ela tem se tornado cada vez mais presente na vida de tantas e tantas pessoas. Você que está nos vendo nesse instante, nós vamos aqui hoje trabalhar para ajudar todos que se encontram em um momento econômico difícil e vamos mostrar, por meio da fé, que é possível sim conseguir resolver esse problema financeiro e ter uma vida melhor. Aqui comigo está o pastor Wesley e todos que estão, pastor Wesley, angustiados, desesperados, devido aos problemas econômicos diversos que desencadearam dívidas e mais outros problemas, essas pessoas podem ter certeza que nós daqui vamos ajudá-las. Independente de há quanto tempo você está enfrentando essa situação, do quanto você já perdeu, de quantos recursos você já tentou recorrer e não teve solução, nós vamos provar para você que através da fé você pode vencer e pode dar a volta por cima. E sem sombra de dúvidas, você que está desesperado, pastor Wesley, a gente tem uma linha de ajuda para todos que precisam de um socorro. Exatamente, você pode se comunicar conosco através do 1-800-880-3005 ou também você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp no 2017 57 76 65. Faça contato através do SOS Espiritual. Este é o caminho que você tem aberto entre este problema e uma solução. Pessoas que podem lhe ajudar neste momento difícil, nesse momento que você só encontra dívidas, problemas, cobranças e você não tem sabido o que fazer, como agir. Fale conosco, nós vamos daqui socorrer você. Quantas vezes você já tentou e mesmo assim não conseguiu? Quantas portas você já bateu e nenhuma se abriu? Oportunidades que desaparecem, projetos que fracassam sem explicação, relacionamentos que terminam sem motivo, sonhos que nunca saem do papel. Você sente como se algo estivesse travando a sua vida, como se o mundo inteiro estivesse contra você. Esses sinais podem ser espirituais, portas fechadas, que não se abrem pela força humana, portas que só podem ser abertas pelo o poder de Deus. Se você está cansado de tentar e não sair do lugar, se sente que algo maior está te bloqueando, é hora de buscar ajuda. SOS Espiritual. Estamos aqui para ajudar. Faça uma avaliação espiritual gratuita. Descubra o que está por trás das portas fechadas na sua vida. Ligue para 1-800-890-3005
ou envie mensagem pelo WhatsApp 201 757 7665. Existe uma chave espiritual. A sua libertação pode começar hoje. Você pode continuar a fazer contato conosco, o SOS Espiritual, ele está aqui e ele vai, a partir deste contato, nós podemos lhe dar uma solução, uma orientação que vai levar você, sem sombra de dúvidas, à solução deste problema, desta situação. Se você está entrando agora a falar aqui conosco, nós estamos hoje falando sobre dívidas. Não são poucas as pessoas que, infelizmente, aderiram dívidas e estas dívidas se tornaram incontroláveis. Depois que a dívida vem na vida financeira de uma pessoa, tudo passa a perder o controle também. Aquilo que era um plano, era um investimento, era algo que você diria assim, mas eu vou fazer esse empréstimo e eu vou abrir minha empresa ou minha companhia e o que for gerando, eu vou pagar essa dívida. Você tinha um plano. Quantas pessoas, pastor Wesley, tinham um plano, um objetivo, uma meta, tudo bem calculado, tudo bem desenhado e, infelizmente, tudo saiu errado. E hoje esta pessoa não sabe mais o que fazer e a gente vê pessoas, pastor Wesley, que tem até tentado contra a própria vida diante de tanto problema econômico. Ela mesma se pergunta onde foi que eu errei, o que eu fiz para que a minha vida tivesse nessa situação. Eu tentei, como o senhor me falou, eu planejei tudo, eu tentei fazer a coisa da melhor forma e tudo foi para trás. A vida dela hoje tem sido esse retrato. Ela dá um passo para frente, 10 passos para trás, porque falta algo, falta uma direção, falta o poder de Deus que muda a situação. E neste programa você vai receber exatamente esta direção. A direção que você precisa para mudar essa situação. Talvez você diz assim, será que tem jeito para mim? Nós não vamos aqui ficar em palavras, não. Daqui a pouco você vai ver resultados de pessoas que estavam igual a você, ou até pior do que você. E hoje a história dela mostra e prova que a fé também tem ajudado essas pessoas nas suas vidas econômicas, lhe dado cabeça, juízo, direção, planejamento, e ela tem saído dessa situação. O primeiro passo que você precisa dar em direção a uma solução para este problema é você fazer contato aqui, como o pastor Wesley bem colocou, 201-757-7665. É um número de WhatsApp que você pode escrever sua mensagem de texto. Se você desejar, você pode gravar o seu áudio e nós vamos daqui a pouco ter um momento da prece, um momento da oração, mas enquanto isso você pode fazer contato. Nós temos uma pessoa que está pela nossa linha de ajuda, ele enviou um áudio e nós vamos aqui ouvir e vamos ajudá-la, vamos socorrê-la. Pode colocar, por favor. Eu estou 12 anos no comércio e não consigo deslanchar. Parece que eu estou pisando no meio do deserto, num buraco, aí eu caio no outro, aí não consigo pagar as dívidas. Pago uma conta, tem outra, pago uma conta, tem outra. Eu tinha uma mulher que era macumbeira que estava do meu lado, ela foi embora, mas as coisas continuam do mesmo jeito. É muito difícil, não consigo alcançar as contas, trabalho 16, 18 horas. Pastor Wesley, a gente percebe, coloca aqui isso, pastor, a gente percebe que há pessoas que quando se fala do econômico, ela só olha o físico, aquilo que é natural. É como esse senhor aí bem colocou, nós não temos o nome dele, é um amigo, mas ele bem colocou, tem um comércio que ele falou, quando é uma dívida é outro, quando é um problema é outro. Porque a gente sabe que existe também energias espirituais que levam a pessoa à pobreza. Aliás, existe tipos de feitiço que é para levar a pessoa à pobreza, palavras de maldições que dizem você vai para a lama, você nunca vai conseguir nada. Ela mudou de país, ela mudou de profissão, ela ganha hoje numa moeda que tem valor, mas na vida dela a situação não muda. Existem males que também trabalham na vida econômica. Com certeza, pastor Luiz, e a pessoa passa a viver nesse círculo vicioso, né? Ela sai de um problema entre outro. Quando ela pensa que vai melhorar, piora. E muitas pessoas estão vivendo debaixo dessa maldição, dessa força negativa, às vezes vinda por inveja, às vezes vinda de uma pessoa que ela teve uma discussão e que foi buscar as forças negativas do mal e que tem feito a vida dela ser um verdadeiro caos. O engano de muitas pessoas, o problema de muitas vezes das pessoas é tentar achar quem é então que está assim, quem é que está contra mim. Eu quero saber, isso não vai resolver o problema.
O que você precisa focar é na raiz do seu problema. É lá na raiz do problema. Nós estamos aqui mostrando para você que assim como Deus pode lhe ajudar, existe também obras e feitiços específicos para prejudicar o seu desempenho econômico. Aí você trabalha, a exemplo desse senhor, você se esforça, como o pastor Wesley bem colocou, vai se tornando um círculo vicioso que você fala assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E se você não sabe o que fazer, faça contato conosco. O pastor Wesley tem nome de pessoas que já estão em contato conosco, buscando ajuda, buscando socorro. Eu tenho aqui o Lucas, ele pede oração porque está tentando se recuperar de uma causa na justiça. Roberto não consegue dormir depois dos problemas financeiros. Hudson está desempregado. Você pode também enviar uma mensagem com seu nome, um pedido de oração por você, pelo seu negócio, e nós vamos orar. 201-757-7665. Nós temos aqui um dado, coloca aqui, importante a gente falar sobre isso. Olha só, cerca de 3 em cada 4 pessoas ou famílias americanas têm algum tipo de dívida. Coloca a próxima, por favor. E a dívida familiar, em média, de cerca de $80 mil. Estamos falando de um país rico, onde o nível das pessoas é um nível elevado, mas 75% das pessoas contraem dívida, têm dívidas. Talvez você está dentro desse dado, você faz parte dessa estatística. Nós queremos mostrar para você agora a história de uma pessoa que, por meio do uso da fé, ela alcançou uma solução na vida financeira. Ela mesma disse assim, todo o meu dinheiro ia para as noitadas, até virar uma bola de neve ou uma bola de dívidas, né? Infelizmente. E é assim mesmo. Muitas pessoas ganham bem, a exemplo dela, mas mesmo assim não é suficiente. Talvez esse seja o seu caso. Presta muita atenção nessa história. Já voltamos. Eu sou Elaine Fernandes, tenho 50 anos, sou assessora de investimentos. E antes de fazer aliança com Deus, a minha vida financeira era um caos. Eu tinha um bom trabalho, eu trabalhava numa instituição financeira, numa multinacional, porém o meu salário não dava para fechar o mês. Todos os finais de mês eu estava no vermelho. Usava o limite do cartão, usava o limite da conta, tinha empréstimos, eu usava todo o meu recurso, todo o meu dinheiro para bancar as minhas festas, as minhas noitadas. Eu saía praticamente todos os dias, eu me envolvia com várias pessoas, com vários homens, e aquilo foi virando uma bola de neve. E quando foi o meu fundo de poço, eu estava mais ou menos com uma dívida de R$60 mil com a agiota, fora as outras dívidas. Eu fui pedir mais uma vez um dinheiro emprestado para ele, e ele disse que não vou mais te emprestar enquanto você não terminar de pagar a sua dívida comigo. E naquele momento eu fui realmente no chão. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem crédito com a agiota, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu cheguei? Mas eu estava sempre lutando com as minhas forças, com as forças do meu braço. E não estava dando certo, tanto é que eu estava num mar de dívidas envolvida em várias situações, né, até de constrangimentos no meu trabalho, e estava impactando na minha vida pessoal de uma certa forma que eu não estava conseguindo mais produzir. E foi quando eu recebi o convite para vir na Igreja Universal. A pessoa me insistiu e eu fiquei ainda resistindo, dizendo que eu não ia, que eu ia tentar de outras formas, só que não mudava, até que um dia eu resolvi, aceitei o convite, fiz uma aliança com Deus, e a partir daí eu comecei a entender que sozinha eu não ia dar conta, que eu tinha que ter uma aliança com Deus para poder sair daquela situação. E aí eu comecei a ouvir o que o homem de Deus falava nas reuniões, eu comecei a obedecer, eu comecei a seguir todas as orientações, fazer propósito, fazer meu sacrifício.
E meu entendimento foi abrindo, as portas foram abrindo, eu fui tendo outras oportunidades dentro da mesma instituição e a partir dali a minha vida financeira começou a andar. Então eu comecei a ver o resultado, ver realmente que fazia sentido, que dava certo. E hoje eu tenho uma vida abençoada, eu tenho um casamento maravilhoso. O meu marido, que foi a pessoa que me convidou para vir, que me evangelizou, hoje é o meu atual marido, na época era meu amigo. A minha vida financeira hoje está totalmente transformada, eu tenho hoje liberdade financeira, eu comprei um apartamento aqui na área nobre da cidade que eu moro, na região central. Tenho o carro dos meus sonhos, um carro que eu queria, né, já há bastante tempo, eu consegui comprar. Eu tenho hoje o bem mais importante, que é o Espírito Santo. Então, quando eu estava naquela vida buscando a felicidade, não encontrava, buscando em coisas e pessoas, hoje eu falo que eu posso perder tudo, mas eu tenho o Espírito Santo e isso já é o suficiente para me viver. Meu nome é Sandra Iapudjan, tenho 59 anos. Sou coordenadora de vendas e a minha vida se transformou quando eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei na reunião da prosperidade com Deus, eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei falida, eu cheguei que eu perdi tudo. Perdi casa, perdi carro, perdi dignidade. Eu fali 2 empresas, perdi 2 casas, perdi carros que eu tinha. Tanto que eu mudei de cidade, tive que alugar uma casa no nome da minha prima, porque nem nome eu tinha mais. Eu perdi tudo. E antes de acontecer tudo isso, eu tinha uma vida aparentemente feliz, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha casa na praia. Eu comecei a perder tudo. Comecei a perder. Eu perdi a casa da praia, eu vendi mais um carro, comecei a fazer empréstimos com o banco para pagar funcionário, ser digna com eles. Foi quando eu fechei as portas, eu fali. Eu cheguei a ponto que eu tinha muitas roupas, que eu tive loja de roupa, começar a vender roupa para comer, porque eu não tinha mais nenhuma forma de ganho. Foi quando eu decidi mudar de cidade, voltei a trabalhar como empregada e comecei do zero. E recebi um convite de uma cliente para vir até a igreja. E eu falei, meu Deus, nessa igreja eu não posso ir. E ela não sabia nada da minha vida, porque eu não quis também fazer uma desfeita. Não foi quando eu escutei de parentes, você vai fazer o que lá? Eles vão te roubar. Mas escutei isso, roubar o quê? Você não tem mais nada mesmo? Você perdeu tudo. Mas eu vim. E foi o maior presente que eu pude receber na minha vida. Foi aí que eu conheci a aliança com Deus. Eu me segurei nessa aliança, naquele altar, e tudo que aquele altar podia me fornecer da palavra, da força. E eu fui subindo degrau por degrau, acreditando, tendo a fé, obedecendo. E aquela aliança com Deus me deu uma força. Eu não estava mais sozinha. E depois, com o tempo, eu fui promovida como coordenadora. Quando eu entrei, a empresa vendia por ano, no meu segmento, R$500 mil no ano. Ano passado, fechamos com 132 milhões. Eu passei a ter dignidade. Eu comecei a pagar as minhas contas com o banco, que era mais de R$500 mil, fora tudo que eu tinha perdido. E eu, com Deus, eu fui conseguindo conquistar cada coisa. Voltei a ter minha casa, voltei a ter o carro que eu quero. Ano a ano, com a força dessa aliança com Deus, a gente foi atingindo metas, suprindo, e com todas as dificuldades que o mercado tem, com Deus eu não vejo dificuldade, em momento nenhum. E a minha empresa hoje é considerada uma das maiores do Brasil no segmento que eu represento. E nessa aliança com Deus, eu fui verificando que sem Deus a gente não é nada. E eu fui buscando estar com Ele todos os momentos, até que eu recebi o maior presente, porque tudo que eu tenho hoje, carro, viagens que eu posso fazer aonde eu quiser,
casa, coloquei a minha casa do jeito que eu queria. Nada tem valor sem o Espírito Santo, porque isso te dá paz, te dá força para enfrentar todos os problemas que a gente enfrenta no dia. Não te livra dos problemas, mas te faz você vencer esses obstáculos. Minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. As notícias sobre a economia não têm sido as melhores. Uma crise que pode ter reflexos diretos na economia do nosso país. E a economia em vários países do mundo. Os Estados Unidos aplicaram ao Brasil até agora a maior tarifa, 50%. Mergulha no temor da previsão de cenários preocupantes. Aumentos de preços, desemprego, inflação e o transtorno na economia diante do que está por vir. Por isso, a palavra de Deus nos alerta para não colocarmos a esperança na incerteza das riquezas, mas somente nele, pois quem assim procede não temerá maus rumores. Nesta segunda-feira, participe do Clamor da Independência Financeira. No Templo dos Milagres, na 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey. Todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. A vida dela comprova e prova a existência da fé na vida econômica. O sofrimento foi grande, o seu sofrimento está grande. Você é uma pessoa que diz assim, eu tenho tudo para ser feliz, você se capacitou, você estudou, você se preparou, mas simplesmente a sua vida não anda, as coisas não andam para você. Quem olha para a sua vida enxerga uma pessoa com um bom futuro, mas que parece que tem um azar na sua vida. Parece que tem uma praga que segura você. E essa expectativa ou essa desconfiança do espiritual, eu digo para você, provavelmente seja verdade. Você está sendo vítima de pessoas, de invejas, seja de onde quer que venha. O ponto é, você está lutando contra forças espirituais. Enquanto você lutar contra essas forças espirituais, imbuído de uma força do braço, de força de vontade, eu vou lhe ser bem honesto, isso não é suficiente para você ser livre desses males. O que você precisa é algo muito maior e fazer mais do que o que você tem feito. Buscar sim em Deus uma solução ou uma direção. Porque, pastor Wesley, não adianta esta pessoa ela ter força de vontade, ela ter desejos de prosperar, eu quero, eu posso, mas se ela não tem direção, ela não vai chegar a lugar nenhum. Imagina, pastor Wesley, colocar um carro esportivo num lugar cheio de pedras, numa trilha de pedras. É um bom carro, é veloz, mas sem uma estrada para ele, ele não vai sair dali. Então é o que essa pessoa tem, ela se capacitou, ela é uma pessoa inteligente, mas ela não tem a rua pavimentada, ela não tem uma direção para seguir. E ela está parada no tempo. E além de estar parada, ela está perdendo. Essa é a realidade. Você está parado, você está perdendo clientes, está perdendo dinheiro, está perdendo contratos, está perdendo o investimento que você fez, e um investimento tão alto. Agora é momento de você se levantar, combater essa força negativa para que a sua vida mude e a sua vida possa avançar. E bem pontuado pelo senhor, porque parado ninguém fica, principalmente na vida econômica, né? Vida econômica, se você parou, você começa a ir para trás. Tudo começa a desandar para você. Você quer mudar essa situação? Pois bem, nesta segunda-feira nós teremos a prosperidade com Deus. Exatamente, nós estaremos neste movimento aqui. É uma reunião importante que tem levado as pessoas a prosperarem com uma direção de quem criou tudo. Quem tem de melhor do ser humano e dessa vida do que quem criou ela? Entende? Então é diante desse Deus que nós vamos nos posicionar nesta segunda-feira já. Nesta segunda-feira já. Você está assistindo esse programa? Não deixe o tempo passar, porque nesta segunda-feira nós vamos estar ministrando sobre você, na sua vida, nos seus caminhos, esta transformação. Você pode estar conosco às 8 horas da manhã,
também às 10 horas, se você preferir, às 4 horas da tarde, principalmente 7h30, 7h30 da noite, nós estaremos na grande concentração de prosperidade com Deus nesta segunda-feira. Se você diz assim, eu estou cansado de sofrer, estou cansado dessa situação, então agora é a hora de você reagir. Se você queria uma chance, a chance está aí. A chance está com você. Agora, cabe a você aproveitar essa oportunidade ou largar. Você decide. A vida é sua, a história é sua e a felicidade, o sucesso também vai fazer parte da sua vida. Nós temos pessoas que estão escrevendo aqui para nós. Antes do momento da oração, eu quero ler aqui a mensagem da Missy e ela diz assim: peço oração urgente. Minha enteada faleceu e deixou para trás uma enorme bagunça financeira. Descobrimos que o nome do meu marido estava em um cartão de crédito onde ela acumulou uma dívida enorme, que não temos condições de pagar. Já mal conseguimos arcar com as nossas próprias contas e agora corremos risco de falência por causa disso. Missy, nós vamos orar por você agora. Agora prepare aí essa dívida, pegue esse papel dessa dívida, coloque ou escreva isso. Nesta segunda-feira, todos que estão endividados, escreva no papel essa dívida e você vai trazer aqui para nós. Pastor Wesley, o senhor tem nome de pessoas para oração? Temos sim, senhor pastor Luiz. Temos aqui a Marisa, ela pede oração pelo marido, porque depois que perdeu o comércio, entrou em depressão. Elizabeth sofre com muitas enfermidades. Michele pede oração pela família. Você pode continuar a fazer contato mesmo depois da oração. Agora nós chegamos no momento da prece, mas mesmo após a oração, as linhas continuam funcionando. Você pode falar conosco, nós teremos o enorme prazer de lhe ajudar neste momento difícil que você está vivendo. Prepare o copo com água, prepare o que represente a sua economia. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, invocamos o teu nome nesse momento. Foi o Senhor mesmo que disse que habita no alto e no santo lugar, mas habita também com aflito, com desesperado, com angustiado, com aquele que não tem ninguém a quem buscar socorro e buscar ajuda. Espírito Santo, em nome de Jesus, que a luz do teu poder, ela venha brilhar agora sobre cada uma destas pessoas e ela venha se levantar da condição em que ela esteja, do momento difícil que ela esteja vivendo, que ela esteja passando. Nós daqui determinamos por meio da fé a liberdade àqueles que estão aprisionados, a transformação naqueles que nem acreditam mais que possam ser felizes. Nós determinamos em nome de Jesus que a bênção do Senhor e que a luz do Senhor ela venha agora se acender na vida de todos que precisam de um milagre, de todos que precisam de uma saída. Nós ministramos agora, meu Pai, a força, a disposição, porque essa situação só muda quando há nessa pessoa essa energia, essa força que move ela à frente, e essa força é o Senhor. Faça esse milagre acontecer, é o que nós determinamos pela fé, em nome de Jesus. Ao que crê, diga amém e graças a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Graças a Deus, seja forte, seja fortalecido, respire profundo, sem sombra de dúvidas, dentro de você agora há forças. Use essa força que está dentro de você e ela é o que você precisa para começar a mudar a sua história. Porque agora, pastor Wesley, está nas mãos desta pessoa, depende dela. Exatamente, depende de você se levantar e decidir, eu vou mudar de vida, eu vou sair desse fundo de poço, eu vou mudar a história da minha vida. Se você decide, isso vai acontecer.
E se você quer saber se é possível isso acontecer com a sua vida, faça o teste, esteja conosco e experimente de uma vida muito melhor do que essa que você tem vivido. Ficamos por aqui, forte abraço, até a próxima.